Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, verso 24. Depois nós vamos lá para o verso 36. Mateus, capítulo 13, verso 24 diz: Outra parábola, outra história lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora vamos um pouco mais à frente, no versículo 36. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, o pecado, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos mais uma vez, peça a Deus que continue a falar ao seu coração através da palavra dele, do seu Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra. E mais uma vez pedimos a ti que continues a falar ao nosso coração, que abra, Deus, nosso entendimento para recebermos a tua palavra, ó Deus, e que essa palavra possa nos transformar por obra do teu Espírito Santo na nossa vida, para a tua glória. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos e tantos quantos, ó Deus, ouvirão esta palavra, a palavra, a mensagem do Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No mundo existe duas realidades, a realidade material e a realidade espiritual. A realidade espiritual, a realidade material é bem perceptível, né? Como, por exemplo, o banco que você está sentado, ou esse púlpito que você pode perceber com os sentidos que nós temos, né? Como, por exemplo, o tato, eu posso pegar, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso até mesmo cheirar. Eu percebo essa realidade material que está diante de mim, à minha volta. Mas nós temos também as realidades espirituais que são tão reais quanto as realidades materiais, mas nem sempre são percebidas, mas também são fortemente presentes no mundo.
Quando o Senhor Jesus Cristo ele conta a parábola, histórias para exemplificar o reino de Deus, e o reino de Deus está entre nós, nem sempre as pessoas têm essa percepção. Porque muitas vezes o reino de Deus se manifesta de maneira invisível, mas está entre nós. E eu quero falar sobre essas realidades espirituais que o texto apresenta para nós aqui, do reino. E a primeira realidade que nós temos aqui, no versículo 37, é o rei do reino. Olha comigo o verso 37. Ele respondeu: que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o Messias prometido, é aquele que viria para a nossa salvação, e ele é o rei, ele quem reina sobre o seu reino, sobre tudo, sobre todos. Ele reina sobre a natureza que ele criou, sobre o universo, e tudo que existe, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como foi lido no Salmo 146, o Senhor dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor ampara o órfão e a viúva, porém transtorna os caminhos dos ímpios, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, o teu Deus, ó igreja, reina de geração em geração. Então, nós vemos a atuação do rei na terra, no mundo, ele está reinando. Ele não está apenas observando o mundo, ele está atuante no mundo e o reino é dele. Como nós lemos na palavra de Deus, né? O Senhor, ele reina de maneira, como nós cantamos, de maneira soberana. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, essa é uma realidade, mas nem sempre perceptível, muitas vezes as pessoas incrédulas não percebem o rei, a presença ou a manifestação do Rei dos Reis. Tem pessoas que não acreditam nem que Jesus Cristo um dia existiu. Você acredita nisso? Tem pessoas que negam que Jesus Cristo existiu, mas por mais que os incrédulos neguem, o Senhor não deixa de reinar, a sua presença é real. Então, essa é uma realidade espiritual que está diante de nós. E outra realidade espiritual, falando agora de duas realidades espirituais, no verso 38, são os dois tipos de pessoas que existem no mundo. Olha o verso 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O trigo e o joio, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como assim, pastor? Mas eu sempre ouvi dizer que todo mundo é filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia ensina. Existem dois tipos de pessoas e se podemos classificar diante de tantas classes, tantas classificações de pessoas que existem no mundo, na verdade, resumindo, só existe dois tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aqueles que são trigo, aqueles que são joio. E olhe, eu vou ler para você aqui o texto de 1 João, capítulo 3, verso 7, quando deixa isso bem claro. Não sou eu que estou dizendo que tem os filhos do diabo. Não, é a própria Bíblia que afirma dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, aqui está falando do trigo, está falando dos convertidos a Cristo, todo aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, diz a palavra de Deus. Então,
Essa é uma realidade que está no nosso mundo. Existem os filhos do reino de Deus e os filhos do maligno, e estão presentes no mundo. Você, de quem você é filho? Pastor, eu sou filho de Deus, mas as obras manifestam de quem nós somos filhos. Se nós de fato somos convertidos, então é porque você é trigo e você é filho realmente de Deus. Agora, se você, na sua prática de vida, você vive no pecado, como nós vimos aqui no texto de 1 João capítulo 3, está mostrando então que, na verdade, você é filho do maligno e precisa de conversão. Essa é outra realidade no mundo, que nem sempre as pessoas estão atentas para ver a sua realidade espiritual. Dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Agora, outra realidade espiritual que nós temos no mundo é os dois tipos de seres espirituais que existem no mundo. Olhe comigo no versículo de número 39. O filho que semeou é o diabo. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Quais são os dois tipos de seres espirituais que existem no mundo que nós vivemos? O diabo, ou os demônios, e os anjos. São dois tipos de seres espirituais existentes no nosso mundo que às vezes as pessoas têm percepção e outros estão cegos, não estão percebendo a atuação do diabo, dos demônios e dos anjos também. Tanto na palavra de Deus você vai perceber isso muito forte no Antigo Testamento, quando os anjos apareciam, e principalmente no ministério de Jesus, quando muitas vezes os demônios se manifestavam, estava ali presente. E hoje, será que os demônios e os anjos estão presentes também entre nós? A palavra de Deus nos diz no Salmo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra. Agora, é importante você entender, você que sabe que existem os anjos, e muitas pessoas acreditam nisso, nós não fazemos oração para os anjos, né? Ao anjo da guarda. Nós fazemos oração a Jesus, em nome de Jesus. Os anjos estão como servos para servir os filhos de Deus nesse mundo. Então, a sua oração é dirigida a Cristo e a Deus somente. Nem santo, nem anjo, não, a Jesus Cristo. Quem está dirigindo as orações a outro que não seja a Deus, está caindo na idolatria. Então, a realidade dos anjos. Há anjos entre nós aqui? É possível. Há também demônios entre nós aqui? É possível. Às vezes tem pessoas que têm a triste experiência de ver e de mesmo serem possessas por espíritos malignos, né? Nós estávamos ouvindo o irmão falar da realidade da sua casa, de uma irmã que manifestava possessão demoníaca quase todos os dias. Pensa que tristeza, que situação dessa menina. Quase todos os dias, amados. Esse irmão contando que via, e a família via, né, isso acontecer quase que diariamente, que sofrimento. Os demônios estão aí, e estão atuantes nesse mundo. Quantos demônios será que existem em Pontalina? E quantos anjos estão também em Pontalina? São dois tipos de seres espirituais que estão presentes, realidades espirituais que estão presentes no nosso mundo. Mas
Adiante, nós vamos ver aqui também dois tipos de colheita. Olhe comigo no verso 40, até o 43, que fala desses dois tipos de colheitas, e vamos falar também dois lugares, né? Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, o rei manda os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, o pecado, a injustiça, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Irmãos, a colheita também, no dia do juízo final, é outra realidade, muitas vezes que as pessoas não estão atentas para isso. Haverá a colheita dos salvos e daqueles que não, do joio e do trigo, dos salvos e dos perdidos, os salvos para a glória celestial, os perdidos para o fogo eterno. Essa é outra realidade. Existem dois tipos de colheita, como nós vemos aqui no texto da palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, a qual desses dois tipos de colheitas você vai participar? A colheita dos salvos, do trigo, que irá para o gozo celestial, ou a colheita dos perdidos que irá para o inferno? Esses outros dois, também falando de dois tipos de lugares também. O céu e o inferno, que as pessoas não podem, que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas nós entendemos com os nossos olhos espirituais essa realidade também, que existe céu, existe inferno. E ainda o diabo tentando enganar, porque ele está no mundo tentando enganar, enganando muitas pessoas, uma das coisas que diz é assim: não, o inferno é aqui mesmo. Aqui a gente paga o que a gente deve. Será? Será que é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que haverá um lugar de tormento, como o próprio Senhor Jesus aqui, que quem mais falou de Jesus foi o próprio Senhor, mais falou do inferno foi o próprio Senhor Jesus. Verso 42 ele fala: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é outra realidade espiritual. Nós aqui sofremos as consequências do nosso pecado, mas nós não pagamos pecado aqui nessa terra, porque, como vocês já sabem, só existe dois lugares que se paga pecado. Um é na cruz, porque o salário do pecado é a morte, tem que morrer, para pagar tem que morrer. O salário do pecado não é a morte? Então tem que morrer. Paga com a pena de morte. Cristo fez isso por nós lá na cruz. Então, lá foi pago para todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador da sua vida. E o outro lugar que se paga pecado? No inferno. Muito bem. Aqueles que não creram em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, um dia terão que pagar os seus pecados no inferno. Porque Deus é justo juiz. E essa é outra realidade espiritual que está aqui, visível no texto que nós lemos, mas muitas vezes as pessoas não estão atentas a essa realidade espiritual. Que existe céu e existe inferno. E agora, amados, falando aqui, o verso 43, observe comigo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Os justos, ou o trigo, os convertidos, os filhos de Deus, o que vai acontecer com eles? Resplandecerão como o quê? Como o sol. Você já tentou olhar para o sol a olho nu? Como o sol. A gente ficaria cego, né? Porque o sol brilha com intensidade. E diz a palavra de Deus aqui que os justos, os salvos,
pela graça de Deus, os justos, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que foi nos dado lá na cruz, eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Se eu fosse dizer, como alguns pregadores gostam de fazer, né? Dizer para o seu irmão, você vai resplandecer como o sol. Você vai resplandecer como o sol. Se você fosse falar para o seu irmão do seu lado, dizer, você vai resplandecer como o sol no reino de seu Pai, do Pai Celestial. Que bênção, queridos, que glória maravilhosa que nós vamos experimentar da salvação e da glória eterna. E aí o texto termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu pergunto para você, você tem ouvidos espirituais para ouvir? Porque não basta termos ouvidos físicos, necessário também termos ouvidos espirituais. O que são esses ouvidos espirituais? Aqui tem pessoas que têm ouvidos espirituais, pode ter pessoas que não estão ouvindo. Estão ouvindo, mas não estão entendendo, não estão ouvindo. Não estão percebendo essas realidades espirituais. Ouvidos espirituais é aqueles que ouvem e guardam no seu coração. Como diz a palavra de Deus à igreja lá em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Você, como no hino que nós cantamos, o 334, você não é mais cego e surdo, agora você ouve? Ou será que você está cego e surdo ainda às realidades espirituais? Quem tem ouvidos? Você tem ouvidos? Ouça então e obedeça ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque não basta parecer com trigo. Você sabia que o joio e o trigo se parecem muito? O joio e o trigo se parecem muito. Mas não basta parecer com trigo. É preciso ser trigo. E uma das diferenças entre o joio e o trigo é que o trigo dá fruto. O joio não tem fruto, só tem palha. Quando Deus for olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele vai achar fruto, o fruto do Espírito Santo, ou só vai achar aparência, só palha, só folha? O que Deus, ao buscar você, o que Ele está encontrando na sua vida? Fruto? O fruto do Espírito Santo na sua vida, o fruto de transformação, o fruto de uma vida convertida a Cristo, fruto da mudança de vida, fruto de arrependimento dos pecados, fruto de submissão a Deus, de obediência a Deus. Esse fruto está sendo encontrado no seu viver? Ou será que ele vai achar só aparência de religioso, aparência? Deus não quer de nós aparência. O joio parece com crente, anda às vezes como crente, ora igual crente, canta igual crente, tem até cheiro de crente, mas de convertido não tem nada. Não podemos ser assim. Os filhos do reino são aqueles que são trigo. E na consumação do século, na volta do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Você vai estar nesse arrebatamento da igreja do Senhor? Ou você vai estar como aqueles que parecem, mas não são? E, portanto, não irão para o céu, mas para o fogo eterno. Vamos falar com Deus agora em oração. Que você possa dizer para Deus, Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Fala com Deus agora em oração e peça ao Senhor que converta o seu coração. Se você precisa de conversão, peça a Ele que converta o seu coração a Ele. Que você seja realmente trigo, que não seja joio, que não seja apenas a aparência, mas seja de fato e de verdade. Amém? Fale então com Deus agora em oração, em nome de Jesus. Senhor querido, Deus amado, o Senhor conhece o nosso coração como ninguém. Não tem como nós escondermos nada do Senhor. Ó Deus, e o Senhor está falando conosco através da Tua palavra. Então visita cada coração aqui, ó Deus, trazendo conversão àqueles que precisam de conversão, novo nascimento, que sejam realmente trigo e não joio, não só aparência. Ó Deus, para que possamos, como justos, resplandecer no reino do nosso Pai Celestial. Abençoa, Pai, a Tua igreja, e obrigado por esta obra maravilhosa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Rei, no reino que está governando e caminhando para a consumação de todas as coisas. Te louvamos, Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoe cada pessoa aqui presente, onde quer que essa mensagem chegue, em nome de Jesus. Amém.